Estimados irmãos e irmãs, nós terminamos o tempo do Natal na segunda-feira com o batismo do Senhor e iniciamos agora o tempo comum, ou seja, já meditando todo o tempo do Natal, a encarnação de Cristo e o seu batismo. Agora é hora de, abastecidos por esta verdade da nossa fé, Deus que vem ao encontro do seu povo para o salvar e o libertar, agora podemos viver isso no dia a dia, no tempo comum, ou seja, na comodidade do nosso dia, podemos e devemos anunciar Jesus no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos lares. Enfim, o tempo comum não é um tempo que nós vamos agora, como se fosse um intervalo entre o Natal e a Páscoa. Não, é para que nós possamos mesmo de verdade colocar em prática na nossa vida aquilo que nós meditamos no Santo Natal. E de forma especial hoje a igreja nos apresenta a liturgia que é celebrada em todo o mundo, este evangelho que nos narra o batismo de Jesus, através do evangelista São João. São João narra João Batista, que batizava no Rio Jordão, fazia um batismo de conversão, um batismo de preparação para aqueles que deveriam depois seguir Jesus, como os seus discípulos seguiram. João Batista entregou todos os seus discípulos a Jesus. Este batismo que ele oferecia no Rio Jordão era um batismo de conversão e de preparação. E João Batista batizava no local exato aonde o povo de Israel, quando veio da Jordânia e teve que entrar na terra prometida, passou. O povo vinha com a Arca da Aliança e quando chegaram ali no monte, olharam a terra prometida e para poder entrar tinham que atravessar um rio, o Rio Jordão. E quando o povo de Israel, então, com a Arca da Aliança, colocou os pés no Rio Jordão, a Escritura nos diz que as águas se dividiram e o povo passou pelo Rio Jordão e entrou na terra prometida. Neste mesmo lugar aonde a arca passou, neste mesmo lugar, neste pequeno rio estreito, que para nós hoje seria como se fosse uma sanga, um rio muito estreito, muito pequeno, naquele rio, Jesus naquele mesmo lugar foi batizado. Ou seja, aqui nós temos um sinal perfeito do cumprimento das profecias. Jesus agora como a verdadeira, ou seja, a Arca da Aliança, ou seja, aquele que é o autor da lei, o próprio pão descido do céu, ele agora vai fazer a passagem do povo, que somos nós, pelo seu batismo à terra prometida, que é o céu. No batismo de Jesus, nós todos somos batizados. Ele santifica as águas e nós todos somos batizados no seu batismo, submergidos na água pela morte de Cristo e emergidos pela ressurreição. E podemos então assim entrar na terra prometida, no céu. Pois bem, João Batista, quando olhou Jesus, disse uma frase que todos nós ouvimos na missa todas as vezes. O padre diz isso todas as vezes. Tomando o pão, antes da comunhão, o padre levanta o pão, a carne de Cristo, e diz para vocês: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase de João Batista está na liturgia para sempre, porque João Batista com esta frase indicou para todos que estavam ali quem era verdadeiramente Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No livro do Levítico, capítulo 12 ou 14, se eu não me engano, Deus pediu que os sacerdotes colocassem o pecado sobre um cordeiro e o jogassem no deserto. Tirassem da cidade e jogassem no deserto para que ele morresse com o pecado do povo e do próprio sacerdote. Mas Jesus agora é o novo cordeiro. Ele assume todo o pecado da humanidade, antes, durante e depois, até o fim do mundo. E Jesus, nosso Senhor, carrega sobre si, como este cordeiro, todo o pecado.
E da mesma forma como aquele cordeiro era jogado no deserto fora da cidade, Jesus também vai morrer fora da cidade de Jerusalém, no Calvário. Ele vai morrer como este cordeiro que tira o pecado do mundo. Também Deus, no livro do Êxodo, pediu que os israelitas também fizessem uma ceia com um cordeiro, como sinal de comunhão com ele. A família comia uma metade do cordeiro e a outra metade era oferecida a Deus. E o sangue desse cordeiro era passado nas portas, para que quando o anjo exterminador passasse, não matasse o filho dos hebreus. Jesus também é esse cordeiro. O cordeiro que agora, ele é a nossa eterna comunhão com o Pai, pelo seu corpo e sangue. Nós comemos deste cordeiro na Santa Missa. Nós comemos o seu corpo, bebemos o seu sangue, e este sangue é para nós sinal de bênção contra o anjo exterminador, ou seja, contra o demônio. Nós somos agora em Deus, pela comunhão e pelo batismo, um só corpo. Desta maneira, meus irmãos, Jesus nosso Senhor, com o seu batismo, ele nos insere na vida divina, nos insere em Deus mesmo, no seu próprio corpo, e nos faz seus filhos e filhas. Por isso, hoje é um dia para nós, como nós fizemos no começo da Santa Missa, no ato penitencial, recebemos a aspersão da água, recordando o nosso batismo. Cada vez nós devemos recordar com alegria que nós somos batizados. O sacramento mais importante é o batismo, que nos abre a porta do céu, nos dá o acesso à eternidade, nos faz membros do corpo de Cristo e da igreja, nos faz filhos de Deus, herdeiros do céu, nos dá a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, o batismo é o que de mais precioso nós podemos ter na igreja e receber da igreja, é o batismo, porque nós nascemos para o céu, nascemos em Cristo e somos um com Ele. E nós somos chamados a testemunhar este nosso batismo todos os dias da nossa vida. Nós, que muitas vezes não nos lembramos do nosso batismo, quando nossos pais e padrinhos nos levaram até a pia batismal, muitos não se lembram, a não ser os adultos que foram batizados quando adultos, mas muitos de nós aqui, a maioria não se lembra, mas isso não importa, porque o sacramento aconteceu, está dentro de nós, e nós, como filhos de Deus, devemos ser testemunhas deste batismo no meio do mundo, como Jesus o foi. Jesus, logo após o batismo, foi para o deserto ser tentado, e depois começou a anunciar o Evangelho, a pregar a todos, anunciar o seu reino a todos. E nós também participamos deste munus de Cristo, pelo nosso batismo. Nós que somos configurados a Ele no batismo, também devemos ir ao mundo. Ir ao mundo não significa ir ao mundo, ir para a África, ir para a Oceania, pregar o Evangelho, não. Às vezes o nosso vizinho, às vezes dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, existem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, estão precisando de um alento, de um afeto, de uma palavra que console, uma palavra da verdade do Evangelho, às vezes um gesto nosso, um gesto cristão, aquilo que Jesus faria no nosso lugar, nós devemos fazer, e então nós teremos vivido o nosso batismo, no meio do mundo, aonde nós estamos, naqueles que mais precisam de nós, ao nosso redor, à nossa volta. Nós não podemos ter grandes ideias de querer viver o nosso batismo longe, não, devemos viver aqui, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, no trabalho, na família, na universidade, aonde nós estamos, sermos luz do mundo. No batismo nós recebemos a luz, a luz de Cristo. O padre provavelmente colocou, a nossa mãe colocou sal na nossa boca, que é para dar sabor. O Papa falecido, emérito Bento XVI, dizia: o cristianismo não é de açúcar, o cristianismo é sal. Jesus não disse: vós sois o açúcar do mundo, vocês são o sal. É para dar sabor, é para mudar o sabor das coisas. Nós devemos ter esse sabor na vida das pessoas, não sermos sossos, não, mas fazermos a diferença, onde estamos, com o Evangelho encarnado na nossa existência, na nossa vida, e levando Jesus àqueles que mais precisam. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça, nessa Santa Missa, de verdade, de vivermos o nosso batismo, de
com perseverança, sermos sal da terra, luz do mundo, e lutarmos neste mundo para que o nosso batismo seja verdadeiramente uma imagem do batismo de Cristo, uma comunhão com Deus, porque pelo batismo nos tornamos seus filhos, e se somos filhos, devemos parecer com o nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.